Olá, meus amores! Hoje a gente vai falar sobre como conectar o seu Linux na sua rede Wi-Fi ou cabeada, logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Leandro Pinheiro e nem sempre o que a gente acha fácil e natural também o é para os outros. Hoje um inscrito perguntou para mim como ele fazia para conectar o Linux dele na rede Wi-Fi. Eu pedi para ele procurar o ícone de rede, clicar, selecionar a rede Wi-Fi, colocar a senha assim como a gente faz no Windows, né? Só que às vezes o que acontece? O computador dele poderia não estar reconhecendo a placa de rede Wi-Fi. Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: vai nos PC Setup, que você chama de BIOS aí, né, do computador, verifica se tem dentro da parte de boot, perto da seleção para habilitar e desabilitar o UEFI, se ele vai ter Security Boot. Se ele tiver essa opção Security Boot, desabilita ela, porque o Security Boot ele só deixa carregar na memória do computador durante o boot drivers que estejam com o certificado digital reconhecido pela BIOS. Normalmente, isso daí são os drives assinalados para o Windows, né? Isso evita que alguma ferramenta maliciosa que se carregue na memória durante o boot. Só que como nem todos os drives do Linux têm essa certificação, não é? Alguns deles não carregam durante o boot. Então faz isso, desabilita o Security Boot, entra no notebook de novo e vê se o Wi-Fi voltou a funcionar. Como é que você sabe se você tem ou não o Wi-Fi funcionando? Deixa eu voltar aqui para o desktop. A gente está com o Linux Mint aqui que eu carreguei de um pendrive. E você vai observar que esse ícone sempre perto do relógio, ó, que é a conexão de rede. Ele vai mostrar para você aqui, ó, cabeada e wireless, né? Aqui está em inglês porque eu dei o boot pelo pendrive direto, mas para você vai estar rede cabeada e rede sem fio, ou Wi-Fi, uma coisa do tipo. Então você pode aqui habilitar e desabilitar a rede. Tá vendo? Eu desabilitei o Wi-Fi, habilitei novamente. E ele mostra quais são as redes que estão disponíveis aqui. Eu posso clicar numa das redes, coloco a senha dela, e se a senha estiver correta, ele vai conectar na rede. Ó. Opa! Não conectou, bora ver se agora eu acertei a senha. Conectou. Então, pessoal, por exemplo, se eu dou um ping aqui para o Google, ele está saindo aqui pela rede cabeada. Se eu desabilitar a rede cabeada, ele começa a sair pela rede Wi-Fi. Ó. Posso voltar aqui a rede cabeada de novo. Outra coisa interessante para a gente ver aqui, se a gente colocar aqui IPA, ele vai mostrar para a gente 3 conexões. Ó. Loopback, que é uma conexão interna usada para o sistema acessar ele mesmo. A gente vai ter a conexão ENP3S0, que geralmente que começa com ENP corresponde às placas de rede cabeadas do computador. E temos essa aqui, WLX, um monte de número aqui. Essa que tem W na frente corresponde ao wireless, tá? Então essa aqui é a minha placa wireless que ele reconheceu. Se eu pegar um outro adaptador wireless aqui, aqui. Se eu conectar um outro adaptador wireless a esse computador, a gente vai ver então que ele colocou uma outra WLX. Ó. Esse número aqui do final deve estar correspondendo ao MAC address. É exatamente isso. Ó. Ele está correspondendo ao MAC address. Então WLX dizendo que é o wireless. E aqui essa numeração é o MAC address do adaptador da gente. ENP deve ser Ethernet Network Port. Aí ele dá aqui
o endereçamento dela, provavelmente PCI Express, alguma coisa do tipo, onde o barramento dela está ligada. E em algumas distribuições mais antigas, ele identifica isso aqui como ETH0 e aqui como WLAN 0. E depois como WLAN 1 e ele vai enumerando, crescendo 0, 1, 2, 3, 4, na quantidade que você tem de interface daquele tipo. Eu vou tirar o outro adaptador que eu coloquei, só para não ficar complicado. Esse comando IPA também, ele mostra para você se está conectado e qual foi o endereço IP que você pegou, não é? No caso aqui eu peguei o 112 na cabeada e peguei o 122 aqui, o final 122 na Wi-Fi. Vamos dar um boot agora com um Ubuntu 19.04 com GNOME e a gente vai ver que apesar da interface gráfica mudar, não é? É muito parecido a o que você precisa fazer para conectar. Outra coisa importante aqui é o seguinte, ó. System sudo system ctl status network e dá um tab network manager. Esse serviço, o network manager, ele tem que estar ativo e rodando, verdinho assim, com a bolinha verdinha, porque é esse cara que controla as configurações de rede do computador rodando Linux, tá? Se eu desabilitar o network manager, se eu der um stop nele, opa, caramba, se eu der um stop nele aqui, a gente vai ver o quê? Que se eu der o comando IPA, ele até está conectado, mas eu não consigo mais, ó, gerenciar a rede, ó, tá vendo? Sumiu a rede daqui. Então, se eu cair a conexão, ele não conecta novamente. Se eu startar de novo ele aqui, o Network Manager, aí a configuração de rede volta a estar disponível aqui e ele já exibe o status se a rede está desconectada ou conectada. Então eu vou desligar aqui o Mint e a gente volta quando tiver com o Ubuntu carregado. Eu estou aqui no Ubuntu já, tá? Vou escolher aqui o idioma português Brasil e vou escolher aqui experimentar o Ubuntu. Eu estou fazendo com o boot direto via pendrive para não perder muito tempo instalando cada um desses sistemas e mostrando para vocês que é muito parecido a forma de se conectar à rede Wi-Fi com todos eles, tá? Aqui então no caso a gente está com o GNOME. Isso aqui vai ser muito igual para toda distribuição que estiver usando o GNOME. Então como você pode ver aqui, ó, eu tenho de novo o íconezinho da rede, tá? Esse ícone às vezes é só um quadradinho, né? Que parece um monitor, mas na verdade é a entrada do cabo de rede. Então se eu clicar aqui, ó, a minha internet cabeada, ela já está conectada, né? Espera aí que ele está carregando aqui. Pronto. Carregou, vou colocar em tela cheia, vou aumentar por aqui. Beleza. IPA. Então, novamente, ele colocou naquela regra, ó. Loopback, A2 é ENP alguma coisa e WLX é a placa de rede. Eu estou conectado aqui na placa cabeada, ó. Tá pingando. Eu vou desabilitar a placa cabeada, ó, tá vendo? Desligar. E vou habilitar aqui, ó. Tá vendo que ele sumiu o cabinho de rede porque eu perdi a conexão? Mas se eu clicar aqui na setinha para baixo, ele mostra as opções, ó. Eu vou habilitar a rede, vou selecionar uma rede, desculpa. Vou selecionar uma rede Wi-Fi. Ele mostra a lista das disponíveis, né? Vou conectar e vou colocar a senha da rede Wi-Fi. Se a senha estiver correta, aí ele vai conectar automaticamente e vai começar a pingar novamente aqui. Opa, a senha estava errada. Nossa, eu nunca acerto essa senha de primeira. Oxi. Tá com o caps ligado? Não.
Que estranho. Deixa eu cancelar e fazer de novo aqui. Selecionar a rede, conectar. É estranho, mas às vezes acontece isso, principalmente quando você está na parte de instalação, não é? Você digita a senha e ele não reconhece. Se isso acontecer, vamos dar um sudo systemctl restart o Network Manager. Pronto. Selecionar a rede de novo aqui, bora ver se ele conecta agora. Tá dando algum pau aqui para conectar. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, coloca configurações de rede Wi-Fi e vamos aqui em segurança mostrar a senha. Ah, é por isso. O teclado está configurado errado. Português do Brasil, ele estava com algumas teclas trocadas aqui. Então é importante, tá, pessoal? Se a sua senha não estiver entrando, abre um bloco de notas ou até mesmo aqui na console e digita a senha para saber se o teclado não está configurado errado. Se ele estiver configurado errado, selecione o teclado correto aqui, ó. Agora a conexão funcionou. Agora vai funcionar, quer dizer, desculpa. Ó, conectou, tá vendo? Então você pode clicar aqui nessa rodinha também e escolher o IP, mudar a senha. Aqui em rede você pode fazer a mesma coisa para cabeada, não é? Alterar configurações mais avançadas. Mas normalmente você que é um usuário leigo, doméstico, que está iniciando agora, normalmente cabeada você ligou o cabo, ela vai funcionar. O Wi-Fi você clicou no nome, colocou a senha certinha e vai funcionar. Não tem muito segredo, tá? Eu vou desligar aqui novamente e a gente vai testar com o Ubuntu Bud, que é o Ubuntu com outra interface gráfica, só para a gente ver como é que faz a conexão por lá. Eu vou cortar e a gente vai voltar quando tiver com o Bud já funcionando. Então, pessoal, já estou aqui no Ubuntu Bud, né? Eu vou escolher novamente o português do Brasil aqui, vou experimentar o Ubuntu Bud. Dessa vez eu vou confirmar se meu teclado está certinho, né? Para evitar da gente digitar errado. Ó, ele já conecta automaticamente na cabeada, beleza? Deixa eu ver aqui. Terminal. Esse cara aqui não é um que eu uso com frequência. Bom, esse aqui eu não sei como é que faz o zoom nele, mas beleza, nosso objetivo não é esse. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que a interface é diferente, ó, os ícones são diferentes, mas tá vendo essas duas setinhas aqui? Ethernet Connection, Wired Connection Active, ó. Se eu der aquele PA, mesma coisa, ó. É NP3S0 e a WLX. Já estou com o IP na cabeada. Se eu colocar aqui para pingar no Google, ele está pingando. Clicando aqui na setinha, é um pouco diferente a carinha, mas é a mesma coisa. Ó. Eu vou desconectar a cabeada, ele vai parar de pingar ali. E vou clicar na minha rede aqui, ó. Novamente ele está com o teclado errado. Deixa eu ver aqui.
Onde estará você? Ah, tá aqui, pronto. Tá claro, tá em português de Portugal, mas eu já achei a tecla que eu queria. É lógico que isso aqui vai estar tudo borrado para vocês, né? Que eu não sou doido de deixar minha senha vazar, mas... ó, já conectou, tá vendo? Então, pessoal, assim, o Linux, as distribuições, elas têm algumas peculiaridades, algumas ferramentas próprias, né? Só que o grosso do sistema é igual. Então, todas vão ter o kernel Linux, todas vão ter, ou pelo menos a maioria vai ter a rede controlada pelo Network Manager, ou por alguma outra ferramenta muito parecida. Na interface gráfica sempre vai ter o íconezinho do assistente de rede, é só clicar no Wi-Fi e colocar a senha. Eu vou então desligar aqui o boot. Poxa, que bonito esse negócio, hein? Gostei muito, acho que eu vou usar esse cara aqui. Vou dar um desligar nele. E agora a gente vai usar, se eu não me engano, aqui é o Kubuntu. Vamos ver aqui qual é o próximo. Então, pessoal, já estou aqui no boot do Kubuntu, né? Que é o Ubuntu com a interface KDE Plasma. Segunda tentativa, né? Que ele travou ainda agora. Português do Brasil, experimentar. Beleza. Então, como vocês podem ver, ó, se eu abrir aqui o console, que é o terminal dele, ó, IPA, mesma regra de nomenclatura de interface, já pegou a conexão IP automaticamente na cabeada. Se eu der um ping aqui para o Google, tá pingando normal. Eu vou clicar aqui, vou desconectar a cabeada. Vou clicar aqui na minha rede Wi-Fi, que ele já reconheceu, ó, as que estão disponíveis, e vou colocar conectar. Ele pede a senha. Deixa eu clicar aqui para ver. Ah, esse aqui reconheceu o teclado certinho. Pronto, ó. Já conectou no Wi-Fi. E não tem muito, né, o que mostrar. É sempre igual em toda a distribuição. Muda a interface, a cara, o gráfico, a fonte, o ícone é um pouco diferente, mas o procedimento é o mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou desligar aqui e a gente vai testar com o Lubuntu, que é baseado em LXDE ou LXQT, eu não lembro agora. Então, pessoal, eu já estou aqui na interface do Lubuntu e, como vocês podem ver, ele está carregado aqui, né? É um pouquinho diferente visualmente, mas deixa eu localizar aqui um terminal, sistema, aqui, que terminal, IPA, a mesma regra de nomenclatura, né? Todos são baseados no Ubuntu, então todos vão ter o mesmo kernel, o mesmo drive. Se eu der um ping aqui para o Google, ele vai pingar, porque a cabeada está funcionando. Se eu clicar dispositivos e mídia, tá aqui, ó. Tá vendo, o ícone está meio apagado aqui, mas é um quadradinho que parece um monitor, mas é um conector de rede. Então eu vou desconectar aqui, clicando na rede cabeada, e vou conectar no Wi-Fi, ó. Bom, já conectou. Entendeu? Então, assim, é muito simples, cara, muito simples mesmo. Eu vou novamente, então, desligar aqui e a gente vai dar uma olhada no Xubuntu, que é com o XFCE. Então, pessoal, a gente já está aqui com o XFCE, né, o Xubuntu carregado. Eu vou fazer novamente aqui, português do Brasil, experimentar.
Esperar aqui ele carregar, que esse pendrive é um pouco mais lento que os outros. Nossa, que esquema de ícone feio. Principalmente em relação a esse fundo. Bizarro. Ó, IPA. Ficou um pouco grande demais. Mesma coisa dos outros, tá, pessoal? Mesmo esquema. Vou dar um ping aqui no 888. O ícone de rede agora é diferente, ó. Parece uma tomada na parede com o cabo sendo espetado. Ó. Eu vou desconectar a cabeada e vou escolher a minha rede Wi-Fi aqui. Você vê que ele mudou o ícone de rede, inclusive, depois que eu desconectei o outro. É engraçado, ele não deu opção nenhuma. Deixa eu desabilitar e habilitar de novo. Ah, que estranho. Fechar a janela, não. Aí, ó. Ah, ele estava carregando alguma coisa. A impaciência que mata, né, galera? Porque o cara não tem paciência de esperar o pendrive lento carregar o que tem que carregar. Deixa eu colocar aqui só para ver se a senha que eu estou digitando vai estar correta. Isso, vai estar correta sim. Aí, ó, já conectou. Então o problema que estava tendo aqui é só porque o pendrive estava carregando as ferramentas, alguma coisa do sistema ainda não estava disponível a caixa de diálogo para colocar a senha. Então é isso, né? Agora, todos esses que a gente mostrou, o Mint e todos esses sabores do Ubuntu, Gnome, KDE, LXQT, XFCE, Bud, falta mostrar o Mate também aqui. Todos eles são baseados no Ubuntu, né? Então todos eles são meio que iguais. Eu vou testar agora um cara um pouco diferente, que é o Fedora, que é baseado no Red Hat, né, em RPM, para a gente ver como é que funciona. Então, pessoal, agora eu estou aqui no Fedora, tá? Esse Fedora ele também roda Gnome, então ele vai ter a mesma interface daquele primeiro Ubuntu que a gente testou lá. Vou dar aqui um try Fedora, close. O sistema aqui vai estar em inglês, mas beleza, ó. Deixa eu abrir aqui um terminal. Vou colocar aqui em tela cheia. IPA. Ó, tá vendo, ó? A rede cabeada, ele manteve a mesma nomenclatura, ó, mas não é mais WLX, aqui é WLP. Tá vendo? Ele tá usando mesmo que o mesmo esquema daqui, ó. Aí dá o barramento e mais algumas coisas aqui. Então o nome da interface é um pouquinho diferente. Me parece que ele está até reconhecendo com outro MAC address aqui, mas de boa, vai funcionar. Então vou dar aqui um ping. Ah, só antes de dar o ping, só mostrar para vocês aqui, ó, sudo systemctl status nettab. Tá vendo? O mesmo Network Manager, pessoal, por baixo do capô, gerenciando a rede. Ping 888, tá pingando pela cabeada. Aí eu clico no íconezinho aqui, ó, vou desligar a cabeada, parou de pingar, e vou selecionar uma rede aqui e conectar na Wi-Fi. Se a senha estiver correta, ele vai conectar e navegar. Conectou, está navegando já. Então é isso, né? A gente está com uma distribuição que tem uma base completamente diferente,
apesar de usar a mesma interface que o Ubuntu usa, é um pouco diferente visualmente, o nome da interface é um pouco diferente, mas o procedimento é o mesmo. Então agora vamos para um cara um pouco mais estranho, né? Vamos usar o Manjaro, que é baseado no Arch Linux, e ver se a gente tem alguma diferença no procedimento com ele em relação aos que a gente testou até agora. Pessoal, eu estou aqui dentro do Manjaro, né? Vou até pedir desculpa para vocês. Aconteceu alguma coisa que a cor ficou completamente louca aqui, mas eu acho que dá para a gente acompanhar. Ele está via Live CD também. IPA. Ó, tá vendo? Ó? Ele já tem um outro identificador diferente, tá? Já pegou um outro MAC address diferente pro Wi-Fi e a cabeada tá a mesma coisa. Sudo system ctl status network manager. Tá aqui o nosso network manager por baixo dos panos gerenciando a rede. Tá pingando. Eu tenho um íconezinho diferente aqui, tá vendo? É um quadradinho que parece um monitor, mas ele é um conector RJ, né, de rede. Aí eu tenho aqui desligar a cabeada, desliguei. Ele sumiu o ícone aqui, mas esse indicador aqui, ele me dá a configuração de som, de rede, de luz. Ah, tá. Entendi aqui por que tá maluca a cor. Ele vem com luz noturna, né, igual o celular habilitado por padrão. Agora ficou normal. Selecionar a rede aqui, para selecionar a rede Wi-Fi, conectar. Digitar a senha. Já conectou, já está funcionando. Então assim, pessoal, Linux é Linux, né? É tudo igual. É feito para funcionar basicamente igual como o Windows funciona para conectar. Você clica lá no ícone de rede, seleciona a rede que você quer conectar, coloca a senha e conecta. Não tem muito segredo, não precisa ter medo, entendeu, das coisas. Se você sabe fazer isso no Windows, conectar numa rede Wi-Fi, provavelmente você vai saber também fazer isso no Linux. Basta achar o íconezinho de rede, entendeu? Pode ver que muda um pouquinho de ambiente gráfico para ambiente gráfico, mas normalmente ele está perto do relógio, nos cantinhos. Ele vai te dizer ou o nome da rede Wi-Fi, ou vai pedir para você selecionar a rede. Então, cara, é tranquilo, entendeu? Eu vou dar um desligar aqui. E a gente vai testar agora com o Ubuntu Mate, que é o último que falta aqui dos meus testes para a gente finalizar o vídeo. Pessoal, a gente já está com o Ubuntu Mate carregado, certo? Ele já conectou automaticamente na cabeada. Esse é o Ubuntu que eu estou usando no dia a dia nos meus notebooks. A única coisa que eu estou sentindo falta nele é que o Mate, né, como você queira, ele não tem um Control Center para configurar o tablet da Wacom, que eu uso bastante, né? Então provavelmente eu talvez saia dele por causa disso. Eu andei dando uma pesquisada, mas eu não encontrei uma forma de fazer o painel de configuração da Wacom funcionar com ele. Deixa eu abrir aqui um terminal. IPA. Tá vendo? Ele voltou ao esquema de nomenclatura do Ubuntu, né? Ele já vai navegar automático pela cabeada. Aí aqui vocês estão vendo, ó, que o ícone de rede está diferente de novo. Ó. Agora a setinha, a gente já pegou 3 computadorzinhos ligados por uma conexão entre eles, um barramento. Pegou cabinho na tomada, pegou quadradinho que parece um monitor com um cabo do lado, pegou quadradinho que parece um monitor, mas é uma porta de rede, setinha para esquerda e direita, agora setinha para cima e para baixo. Ó. O ícone mudou, mas é a mesma coisa. Ó. Desconectar aqui a cabeada. E agora eu venho aqui, escolho a rede Wi-Fi.
coloco a minha senha e ele já conecta. Então é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, né? É super simples conectar no Wi-Fi no Linux. No cabo é mais simples ainda, basta conectar o cabo, né? O que você precisa ver é se a sua placa de rede foi reconhecida ou não. Isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, que dá para ver igual em qualquer Linux. DMESG. Você coloca o pipe, grep e coloca o Wi-Fi. Aqui, ó, ele reconheceu a tua placa Wi-Fi, ó. RTL 8192CU, que no caso é a minha. Aí eu vou dar um grep aqui, net. Tá aqui a minha placa gigabit, uma 8211E. Se eu der um LS USB, ele também vai mostrar aqui, ó, que eu tenho a plaquinha conectada, aquela Modelink, ó. Se eu der um LS PCI, ele vai listar o LS USB, ele lista o que tem de USB ligado no computador, e o LS PCI, ele lista os componentes da placa-mãe ou espetados na placa-mãe, como placa de vídeo, placa de rede, esse tipo de coisa. Então tá aqui, ó, minha controladora Ethernet. Como é que eu sei se foi carregado o driver, né? Eu posso vir aqui e dar um ls mod para listar os módulos, né? grep rtl. Aqui, ó. No meu caso, porque as minhas placas são Realtek, né? Você pode ver que os identificadores aqui, ó, sempre começam com RTL e ele carregou um firmware RTL, ó. Aqui é a mesma coisa. Então aqui eu tenho o drive da placa de rede sem fio e o drive da placa de rede normal, né? Então é isso. Wi-Fi e tal. A outra eu acho que é 819. Tá aqui. Essa daqui é o da placa de rede cabeada, que é a R8169. Essas daqui são todas da Wi-Fi. Mas é isso, pessoal. Então a gente viu nesse vídeo como conectar no Wi-Fi, né, doméstico, que a conexão de rede ela sempre está disponível, basta conectar o cabo que funciona automático. Como resolver se a sua placa de Wi-Fi não estiver sendo reconhecida por padrão, desabilita o Secure Boot no PC Setup, na BIOS. Como funciona a regra de nomenclatura para diversos Linux, né? Como verificar se a tua placa USB ou PCI está sendo reconhecida e se está com o drive instalado. E a gente viu esses testes de conectividade em praticamente todos os sabores do Ubuntu, no Linux Mint principal, que é com Cinnamon, e a gente viu também no Fedora, que é baseado em RPM, Red Hat, né? E também viu no Manjaro, que é baseado em Arch Linux. Então, Antergos, Anarch, Linux, o próprio Arch, é a mesma coisa, entendeu? Diferencia a base, diferencia um pouco a interface gráfica, mas o procedimento de conexão é muito similar e muito padronizado, porque, pessoal, como eu disse antes, né? O Windows, ele é o padrão de mercado e esses Linux, eles têm que estar mais ou menos parecido ali com o que o Windows faz para conectar, talvez não igual ao Windows 10, mas igual ao Windows 7, o Windows XP, o Windows Vista, porque o usuário de Windows, quando ele for para o Linux, ele não pode ficar completamente perdido. Acho que o mais diferente que você teria seria o Mac, mas também é super fácil de conectar. Se foi útil para você, você já sabe o que fazer, não é? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para ter notificação. Se o vídeo não foi útil ou não foi legal, então deixa o seu dislike. E a gente se vê na próxima. Um beijo, um cheiro, um queijo e tchau!